Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? Temos muitas coisas para falar e que serviriam de referência, mas vou citar 2 exemplos bem distintos entre si, não só na sua concepção, como no programa de necessidades, e que realmente foram bastante expressivos no nosso portfólio. Um deles aconteceu há pouco tempo, foi a transformação de uma casa bem simples, de 2 andares, em um complexo de laboratório de análises clínicas, em que a gente teve que realmente maquiar toda essa fachada com estrutura metálica, chapa de fibrocimento e grandes planos de madeira, que é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar. A inspiração para esse projeto veio muito da arquitetura de Marshall Kogan, de Isaiah Enfield e outros tantos que têm uma arquitetura muito limpa, com planos muito definidos, né? E ela veio muito disso. E um outro projeto que marcou bastante assim a nossa trajetória foi um projeto muito diferente disso, um projeto muito lúdico, que foi um beach club numa das praias mais movimentadas daqui de Florianópolis, a Praia Brava. Esse projeto ele tinha toda uma relação muito lúdica com o mar e com essa história toda do verão. Então foi um projeto de estruturas metálicas para criar grandes lounges, e essas estruturas tinham coberturas muito leves, decks de madeira. Foi um exercício muito diferente que a gente gostou muito de fazer. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? Uma solução que impactou de forma muito positiva na vida de um cliente e que inclusive me trouxe esse cliente porque ele não estava convencido a me contratar, só a mulher dele nesse momento estava convencida, foi um insight que eu tive na hora que eu fui visitá-los. Eu fui ver esse projeto e era o projeto de interiores de uma sala grande que incluía sala de jantar, estar, lavabo, cozinha, enfim. E uma das coisas que mais o incomodava era a relação que ele tinha desse lavabo de frente para a sala. E realmente a solução arquitetônica não estava legal e a gente precisava dar um jeito nisso a nível de interiores. Eu na hora tive um insight muito legal, que foi o uso de um ar-condicionado tubular, criando uma parede de anteparo na frente desse lavabo, que justificasse o rebaixo que eu precisava para fazer tecnicamente a instalação desse equipamento e que ao mesmo tempo conseguisse criar um hall para o lavabo. Nesse momento em que eu desenhei gestualmente toda essa solução, ele entendeu a importância de um profissional e me contratou. Como um erro ou um aparente erro na época foi determinante para o sucesso atual do seu escritório? Você tem algum fracasso favorito? Bom, um dos meus fracassos favoritos aconteceu no início da minha carreira. Eu e mais 2 amigos arquitetos recém-formados fomos contratados por um casal de clientes para fazer uma residência num terreno em declive em relação à rua. E a gente leu alguma cota de nível errada naquele monte de cotas de nível, um terreno assim extremamente íngreme, e fizemos uma casa toda em patamares, em platôs, mas um deles estava errado em relação à cota de nível, a gente não tinha um pé direito adequado. E apenas assim, umas 5 horas antes de apresentar para o cliente, a gente se deu conta disso. Nós tivemos que alterar o projeto em poucas horas e criou assim um nervosismo, uma coisa meio apavorante assim para quem era recém-formado, dar uma guinada no projeto, mas foi interessante porque o resultado final ficou muito melhor. Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? Eu diria o seguinte: valorize o profissional que você é. Entenda quão importante é a sua arte, a sua profissão e o quanto nós podemos transformar a vida dos clientes, das famílias, através do nosso trabalho. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? Foram minhas viagens, né? Tanto internacionais quanto nacionais, para diversos destinos, às vezes a passeio, às vezes nas mostras, feiras internacionais em busca de conhecimento.
e também o tempo que eu determino para cada projeto é um investimento que eu faço. A gente aqui no escritório costuma elaborar muito bem o projeto, né? A gente não tem preguiça de trabalhar em cima do projeto e das diversas soluções que ele pode ter, até que a gente esteja convencido de que a gente encontrou a melhor saída. E isso é uma coisa que repercute bastante ao longo dos anos na profissão, porque o que realmente traz cliente para o teu escritório, principalmente, é um outro cliente validando o teu trabalho, né? E isso se constrói ao longo do tempo com muita persistência, perseverança, e no caso da gente aqui, a gente tem bastante a ideia de perfeccionismo, né? A gente busca muito esse tipo de solução. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? Eu gosto de desenhar à mão. Acho que é importante e para mim essa coisa do traço, desse sentimento é muito importante. E a gente sempre busca nos trabalhos usar materiais naturais, né? Pedras, madeira, enfim, trazer essa energia para dentro dos projetos, sejam de arquitetura ou de interiores. Não seria uma extravagância propriamente, mas um gosto que a gente tem por alguma coisa que tenha essa energia da natureza. Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? Há alguns anos a gente vem estudando um novo formato de relacionamento entre os profissionais do nosso escritório e hoje o nosso modelo é de parcerias, né? Então a gente tem um pool de profissionais, arquitetos, estagiários e a gente faz composições de acordo com o projeto. Isso mudou bastante a dinâmica, eu sinto que a gente está mais produtivo e eu acho que esse é um caminho. Então esse foi um investimento que eu fiz, trabalhando com consultoria, conversando com outros amigos profissionais, vendo como eles estavam se resolvendo, percebendo os movimentos no mercado e aprimorando as relações entre a gente. Eu acho que esse é um formato novo e eu entendo que essa é uma tendência. Eu também acho que os últimos anos a gente teve um salto muito grande em tecnologia, né? Então hoje a gente consegue apresentar um projeto em 3D de uma forma muito melhor, que possibilita uma visualização espacial muito mais ampla e muito mais precisa do que a gente vai ter como resultado final. Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? Eu diria que você deve investir seu tempo no conhecimento, na pesquisa e investir e dedicar tempo ao projeto. Porque o projeto ele precisa de um tempo para amadurecer. Nem sempre a primeira solução, o primeiro traço é a melhor ideia. Então, se você se dedicar, você vai conseguir o melhor resultado, você vai conseguir ter clareza e ter bastante postura quando você for defender esse projeto perante o seu cliente. E aí, todo aquele papo de que você é jovem, recém-formado, e que você deve cobrar mais barato porque você não tem experiência, tudo isso, quando você se coloca de uma forma adequada para o seu cliente, cai por terra. Porque você está defendendo uma ideia plausível, com responsabilidade e está provando para o seu cliente que você, embora jovem, embora ainda não tenha uma bagagem, né, de experiência como um profissional já com mais tempo de mercado, você pode sim fazer um bom trabalho. Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? Tem a ver com os honorários de projeto. A gente vende um serviço e não vende um produto, então realmente não é fácil mostrar para o cliente o valor daquele serviço. Nenhum cliente, quando vê uma solução pronta, quando a gente apresenta aquele projeto lindo, maravilhoso, entende quantas horas de dedicação teve lá nos bastidores, né? De tempo, de pesquisa, de projeto e reprojeto. Então, realmente, esse é, para mim, hoje, o que representa o maior impasse ali de desvalorização da profissão. Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? Eu normalmente paro o trabalho e aí eu retomo no outro dia. O que eu faço nesse período para dar uma espairecida?
Ou eu vou caminhar, ou eu vou sair para jantar, ou vou tomar um vinho, vou dar uma relaxada, às vezes folhear um bom livro, buscar alguma referência na internet, enfim. Pare de insistir naquele projeto. Retomo no outro dia com ideias novas, com a cabeça fresca, e eu acho que tudo flui melhor. Agora, quando eu estou desfocada, eu sempre busco o meu checklist. Eu acho que você ter um checklist faz você organizar as ideias e não perder alguma coisa importante no meio do caminho. Então, o checklist para mim é importante. Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? Dizer não nem sempre é fácil, mas ao longo da vida profissional a gente vai entendendo que muitas vezes é necessário, né? Nem sempre você consegue absorver uma contraproposta que o cliente faz, então você tem que dizer que você não consegue absorver. Nem sempre você tem tempo para dizer sim a todos os convites que você recebe. Nem sempre você pode fazer mostras. Então, ao longo da carreira, a gente vai aprendendo e entendendo que nem tudo a gente consegue fazer e que algumas vezes o não é importante. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? Durante a graduação, um dos trabalhos mais lúdicos, mais interessantes, que eu tenho uma memória muito gostosa em relação a esse processo, foi na quinta fase, em que nós tínhamos como projeto a escola de arquitetura que ia ser implantada no campus universitário. Nós fizemos um projeto extremamente lúdico em que os estudantes passavam por vários espaços diferentes que criavam muitas sensações do claro, do escuro, da fantasia, espaços lúdicos, enfim, tudo para despertar a criatividade e as sensações que são essenciais para qualquer um de nós profissionais, né?